Oi pessoal, aqui é o Giovanni Oliveira da Oliveira Imóveis, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Dando continuidade aos vídeos da série Tudo sobre os Distritos de Portugal e claro, com o sucesso que cada vídeo vem fazendo aqui no YouTube e também as aulas sobre imóveis em Portugal para venda e ainda por cima, sobre as nossas divulgações no nosso perfil do Instagram, continuamos a receber muitas perguntas sobre valores de imóveis, sobre valores de financiamento e por isso, claro, a ideia da série. Então hoje aqui vou trazer na série Minha Casa em Portugal informações na prática quanto a valores dos imóveis e sobre os valores para o financiamento, dando ideias de faixas de preço nas várias tipologias, com exemplos de bairros mais baratos e mais caros para que você comece a ter uma melhor ideia de investimento e valores e tudo mais, e com isso clareie, abra um pouco a sua ideia e o seu planejamento. De forma a abordar todas as regiões, como tem vindo a acontecer, é claro, eu trazendo vídeos específicos sobre cada um dos distritos, que para quem não sabe muito bem, distritos equivale aos nossos estados no Brasil, tá? Dessa forma, a gente consegue passar por todos os pontos, ajudando e dando informações para todo mundo estar bem amparado no seu planejamento, principalmente financeiro, tá legal? No vídeo de hoje, vamos falar sobre valores de imóveis para compra na região de Viana do Castelo, região famosa por suas peças em ouro, conhecidas como Coração de Viana, uma arte em filigrana que é incrivelmente bonita e muito delicada, porque são fiozinhos de ouros ali bem miudinhos mesmo, e é algo incrível de se ver. Então, se já gostou da ideia do vídeo, gostou de saber sobre o Coração de Viana, fique esperto, porque depois da vinheta a gente vai falar um pouquinho sobre Viana do Castelo. Então, como eu disse, vamos passar por todos os exemplos possíveis em relação a valores de imóveis na região de Viana do Castelo. Região norte de Portugal, região também conhecida como Alto Minho, A capital, como sempre, é uma cidade com o mesmo nome, Viana do Castelo. Todo o estado tem por volta de 230 mil habitantes e a maioria das cidades a nível de população são Viana do Castelo, Ponte de Lima, a vila mais antiga de Portugal e Arcos de Valdevez, tá? Essas três cidades junto concentram a maior parte da população do estado. Todas as outras são cidades com menos ou mais ou menos 15 mil habitantes, tá? Ou seja, são cidades bem pequenas, não tão expressivas assim. Então, toda Viana do Castelo está mais ligada ali a nível de negócio, a nível econômico, a nível de realmente representação nessas três principais cidades, tá? Temos uma playlist com uma série falando também sobre cada região, passando região por região para te direcionar no planejamento na hora de escolher o lugar para morar. Seja a decisão por localização ou seja por questões financeiras, porque eu vou explicando nesses vídeos não só a parte do custo dos imóveis, como também o que a cidade tem de atração, o que a cidade tem de pontos turísticos, qual é a atividade principal da cidade. Então é uma playlist bem interessante que eu vou deixar o card aqui para você clicar e assistir ao conteúdo depois desse vídeo, tá? Na playlist você vai poder ver detalhes sobre valores dos imóveis, destinado isso por região, por tipologia, por bairro, e vale a pena assistir a todos eles para você ter uma maior clareza, para poder você entender melhor esse planejamento e, claro, balizar a sua expectativa com relação aos valores de cada uma das regiões, cada uma das cidades, tá? Para isso te ajudar realmente no seu planejamento. É importante entender que isso é um direcionamento dando para ti informações, mas a decisão, a escolha tem que ser sua. Então vale a pena seguir a playlist para você ter uma ideia geral de como que funciona cada uma das regiões, tá? Ou seja, de uma forma geral, é importante para o seu planejamento conhecer um pouco de cada região, por isso eu criei a série,
e por isso eu vou contar alguns pontos importantes das regiões, hoje falando especificamente de Viana do Castelo, tá? Antes de entrar a fundo nos valores de imóveis, a gente então vai fazer uma revisão sobre a região para você melhor entender as suas possibilidades e para que possa cruzar as suas necessidades versus expectativa. Essa é a ideia da série aqui no YouTube, tá legal? Como eu disse, a série do estado, que também chama Viana do Castelo, tem uma população, conforme o último censo, de mais ou menos ali 85 mil habitantes, tá? E a cidade, ela em termos de bairro, ela é bem grande, ela é bem realmente diferente da grande maioria. É uma cidade que tem 27 bairros, tá? A gente tem cidades aqui com 9 bairros, 10, 11 bairros. Viana do Castelo tem 27 bairros. O clima é interessante também, diferentemente de outros pontos do país, como eu já mencionei, como a gente já passou aqui na playlist, ela é uma região litorânea. Então, portanto, mesmo estando no norte, a influência da brisa marítima é muito maior do que o frio que pode vir de algum lugar. Então, dificilmente temos temperaturas que passam muito dos 30 graus, então vai ficar ali próximo dos 30 graus, e também o contrário no inverno, dificilmente a gente vai ter temperaturas abaixo dos 5 graus, tá? Justamente por causa dessa brisa marítima que dá aquela acalmada no ânimo das temperaturas. Então ela tem uma variação muito baixa e um clima muito confortável, tá? No campo da educação, Viana do Castelo conta com colégios de ensino básicos e secundários. Claro, também tem bastante jardim, é uma cidade, de novo, com 27 bairros, então o que não falta são jardins de infância, não faltam escolas de primeiro grau, né? E tem também as escolas do segundo grau. A nível de universidade, Viana do Castelo conta com 2 instituições de ensino superior. A primeira delas, o Instituto Politécnico de Viana do Castelo, e também com a Escola Superior de Educação, tá? Ou seja, você tem ali 2 universidades, por assim dizer, né? Uma escola superior e a outra é um Instituto Politécnico, com cursos superiores que dão ali para você uma boa e uma gama excelente de oportunidades de aprendizado. Então vale a pena também nesse sentido a região de Viana do Castelo, tá? Nessa zona do país também, a principal atividade econômica é o setor terciário, que engloba serviços, comércio e turismo, o que é algo muito comum em Portugal, né? A gente tem aqui muitos estados que a maior parte do serviço está ligado ao setor terciário, tá? Então a gente tem aqui em Viana do Castelo uma dinâmica muito parecida. Pontos interessantes aqui ligando a parte da pesca, né? E também a indústria naval, porque tem um estaleiro na cidade e isso é um ponto interessante também. Mas claro que também não poderia deixar de falar aqui da parte turística, né? A cidade é um ponto turístico, é um destino turístico muito popular, atraindo visitantes do mundo inteiro devido à sua rica história, cultura e, claro, as belas paisagens naturais que a região também tem, né? Destaque nesse campo do turismo para o Santuário de Santa Luzia, aquela igreja enorme que todo mundo, quando procura Viana do Castelo, é uma das primeiras imagens que deve aparecer, né? O navio museu, que foi hospital, e por isso ele fica lá atracado na Bahia ali, e você pode fazer a visita, conhecendo como que era um hospital-barco antigamente, então é um museu bem interessante, e a igreja Nossa Senhora da Agonia, que é a padroeira, se eu não me engano, da cidade. Tenho ali 99% de certeza que ela é a padroeira da cidade. Então é algo bem interessante também, porque é um santo diferente que a gente não está acostumado no Brasil, né? Nossa Senhora da Agonia, então é ali uma santa diferente, né? Nossa Senhora. E claro, o setor de pesca, como eu mencionei, ele tem um ponto importante na cidade, tendo a indústria, números importantes na exportação. A indústria pesqueira tem essa relação na cidade, por assim dizer. Em Viana podemos citar que os bairros mais queridos são os bairros acima do Rio Lima, que é o rio que corta a cidade de Viana, né, do Castelo. Então, todos os bairros que estão acima do rio são bairros mais queridinhos, digamos assim, tá?
Então a cidade tem o Rio Lima cortando ela em dois polos, né? Digamos assim, o sul e o norte, e uma boa localização é justamente na região acima do rio, que é o centro histórico, localizado no coração da cidade. Ele é conhecido por suas ruas estreitas e sinuosas, como a maioria dos centros históricos em Portugal, casas antigas e edifícios históricos, mas também com uma boa, já atualmente, reforma. Então você não tem ali... Pô, Giovanni, como é que você está me falando que o bairro mais antigo, com os bairros mais, com as casas mais antigas da cidade, os edifícios mais históricos, é uma boa região? Porque a cidade, ela não é que ela evoluiu a palavra, mas a cidade, ela cresceu e entendeu a necessidade. Então, você tem ali aqueles imóveis antigos e tudo mais, aquelas fachadas clássicas, mas você entra dentro dos imóveis, você vê cada coisa maravilhosa, totalmente remodelada, totalmente reformadas. Então, o bairro do Centro Histórico é muito bom. E claro, a nível de pontos históricos, você tem ali a Catedral de Santa Maria, o próprio navio Givanês, que eu falei, que é o Museu Flutuante, né? Então, é uma região bem interessante nesse sentido, com vários pontos. É uma área bastante movimentada, com muitas lojas, restaurantes, bares, além de uma grande variedade de eventos culturais e festivais ao longo do ano, já que é o centro da cidade. Claro, todas as festas acontecem ali. Então é um ponto bem interessante nesse sentido também. Um outro bairro acima do Rio, que também é muito bom, é o bairro da Meadela. Ele é um bairro residencial localizado a leste do centro da cidade, acima do rio, conhecido por suas áreas verdes, parques e jardins. É uma área muito tranquila, com muitas moradias e apartamentos, tá? Então é uma área bem interessante também. A gente tem muito cliente que mora em Meadela. Claro que lá também tem bastante escolas e o comércio local. É uma ótima opção para quem não quer estar no centro propriamente dito, mas estar próximo dele. Então é uma região que vale a pena dar aquela pesquisada, aquela pensada a respeito. Ao sul do rio, né, quando você pensa na margem sul, atravessou o Rio Lima ali para baixo, temos o bairro de Dark, tá? É um bairro tradicionalmente associado à pesca e agricultura. Hoje em dia é uma área residencial bastante popular, com muitas casas e apartamentos disponíveis, tanto para venda quanto para aluguel. Tem inclusive muitos imóveis de veraneio, tá? O que deixa o bairro em alguns momentos com um aspecto de abandono, meio isolado, mas é um bairro interessante, claro, a depender do seu gosto, a depender do que você procura. Temos clientes em Dark também, mas claro, de novo, depende muito do que você quer, porque é uma associação, é um bairro que às vezes faz uma associação ali meio ruim dele, mas muitas vezes de forma errada, porque é um bom bairro, é um bairro tranquilo, onde tem muitas casas de veraneio. Já o bairro de Areosa é um bairro localizado na parte norte da cidade, conhecido por suas praias, como a Praia de Cabedelo. É uma praia bastante movimentada durante o verão, com muitos turistas e visitantes, tá? Ou seja, também é um bairro ali interessante para quem quer estar próximo da praia, quem quer estar próximo dessa zona mais costeira. Então, também é um ponto interessante. No entanto, também é um bairro residencial popular com muitas casas e apartamentos à venda e para alugar. Ou seja, é importante ressaltar que cada bairro aqui tem suas próprias características e atrativos, e por isso você tem que analisar ali o que está dentro do que você espera, o que está dentro ali da sua expectativa, para também depois não se frustrar. Claro, né? Então isso é importante. E a escolha do melhor ou pior bairro depende justamente disso, dos seus interesses, das suas necessidades, que varia, claro, de pessoa para pessoa. É recomendável que os interessados em adquirir ou alugar um imóvel em Viana do Castelo pesquisem mais informações sobre cada bairro, gente. Isso é fundamental. E claro, quando possível, tenha a ajuda de um profissional. Alguém que conheça a região para dar ali um panorama melhor sobre a região para você poder fazer um dossiê completo de uma visita, mostrando ponto a ponto cada região. Então isso também é interessante, tá? As cidades no entorno de Viana do Castelo também são ótimas opções para compra de imóveis, pois tem valores atrativos para habitação.
porém menos serviços agregados no que toca a lazer, por exemplo, ou infraestrutura, ou seja, de uma forma geral. Você tem que lembrar que as cidades no entorno já são bem menores. Então você pode perder ali em infraestrutura, né? Você pode perder em suporte. Algumas, ainda assim, tendo uma boa infraestrutura, mas outras já deixando de lado essa parte. Então tem que lembrar isso. Só 3 cidades no estado são grandes, né? Arco de Valdevez, Ponte de Lima e a própria capital, Viana do Castelo, não necessariamente nessa ordem. Mas, depois disso, todas as outras são cidades de mais ou menos 17 mil habitantes ou menos. Ou seja, tem que tomar cuidado, porque nessas cidades você vai encontrar imóveis mais baratos do que os exemplos que passaremos aqui no vídeo. Mas aí que entra a relação natural entre custo e benefício. Pois morando fora da região, você tem que ali avaliar, né, aquela questão da distância do centro, pegar ônibus, já que mora, né, fora da região metropolitana, por assim dizer. Ou seja, tem mais detalhes que você tem que avaliar. No fim, são pontos a avaliar, mas que a depender do seu orçamento, pode ser uma excelente alternativa, né? Pode ser um ponto para de repente brilhar seus olhos. Pô, eu estava com a expectativa muito baixa e dentro dessas cidades eu vi que eu consigo. Então eu consigo ter ali dentro do meu orçamento uma vida com qualidade, uma vida mais tranquila, longe da violência, longe de confusões políticas do Brasil, dar uma qualidade de vida melhor para os meus filhos. De repente é uma coisa para se avaliar, tá? Agora que você já tem um panorama sobre o concelho, a cidade de Viana do Castelo, vamos falar sobre os imóveis. Mas antes, uma pausa aqui também para falar uma outra coisa. Até para você poder fazer as contas de acordo com os seus ganhos e ficar tudo lindo. Tem um vídeo que eu vou deixar o card aqui para você assistir que te ensina a entender quanto da sua renda mensal será avaliada para um financiamento e, portanto, qual é o valor de uma parcela que você pode pagar. Se você ainda não viu esse vídeo, vale a pena assistir para entender, tá? É só clicar no card que está aparecendo em algum lugar do vídeo, eu acho que é aqui, tá? Para assistir ele logo depois desse vídeo que você já está assistindo e que você vai deixar o seu joinha, vai comentar, vai compartilhar, vai ajudar a gente aqui a espalhar esse vídeo para mais gente, tá bom? Tendo falado isso, vamos agora a fundo falar sobre os imóveis que eu acredito ser o motivo real de você estar assistindo esse vídeo até o momento, né? Vamos começar por um imóvel T3 em Viana, na zona norte, acima do Rio, tá? Nessas zonas você vai encontrar um T3, que é um imóvel de 3 dormitórios, em média a um valor de 270 mil euros aproximadamente, tá? Dependendo, claro, de algumas características do imóvel. Vão existir aí variações de imóveis custando muito mais do que 270 mil. Tem imóveis em Viana do Castelo T4 sendo vendidos por mais de 1 milhão de euros, tá? O que eu, sinceramente, acho ali um exagero total, tá? Mas também vai ter imóveis mais baratos, 270. Temos que ser sinceros, transparente é sempre a minha postura aqui no YouTube e em todos os lugares onde eu me pronuncio. Eu estou pegando uma média para você ter uma base no seu planejamento com base em bons imóveis. Se você quer ter um imóvel de luxo, bastante luxo, vai ficar assim um 270. Pô, Giovanni, pode ser um imóvel mais simples, eu sou uma pessoa mais modesta, eu queria algo ali só para poder chegar e ter um teto e tal. Vai poder ser um imóvel de menos de 270. Eu peguei 270 como uma média para a região atualmente, tá? Para aquelas pessoas que já moram em Viana, pô, Giovanni, você tá viajando na maionese, está viajando na batatinha. Eu comprei meu imóvel aqui há 3 anos atrás por 150 mil. Ok, há 3 anos atrás o mercado não para de subir o preço dos imóveis. Então vai variando isso também. E claro, de novo, é uma média, tá? Vai ter imóveis sim mais baratos, como também vai ter imóveis mais caros. Mas falando na média, fique então com essa informação. Um imóvel de 270 mil é o valor que a gente vai trabalhar nesse primeiro momento para um 3/4 acima do Rio, ali região central, região de Meadela, que são os bairros queridinhos. Apartamentos são sempre mais baratos que casa. Eu gosto de alertar isso em todos os vídeos. Porque tem muita gente que fala, pô, Giovanni, eu estou acostumado a morar em casa, eu não queria morar em apartamento. Ok,
as casas geralmente custam, em média, 40%, 30% mais do que um apartamento dos mesmos números de dormitórios. Então fica esperto com isso. Se você quer uma casa, você vai pagar um pouco mais. Agora, usando então esse exemplo de 270 mil e dando uma entrada de 30%, que é uma entrada ali interessante, que a maioria dos bancos já aceitam, trabalham com ela, a gente tem uma entrada então de 81 mil euros, tá? E levando em consideração que você tenha até 45 anos, você vai poder financiar o imóvel ao prazo máximo de 30. Um imóvel que custa 270, que você está dando 81 de entrada e vai financiar por 30 anos, você vai ter uma prestação média de 950 euros mais ou menos, tá? Isso pode variar um pouquinho de banco para banco, mas 950 euros. Um imóvel nessas mesmas características, nesse mesmo padrão, você consegue alugar no mínimo por 1.000 euros, com muitas opções na região, sendo alugadas inclusive por até 1.300 euros. Ou seja, isso representa tudo aquilo que eu venho falando em cada vídeo sobre distrito por distrito. O imóvel se paga sozinho. Isso é o mais interessante nessa série, porque eu quero mostrar para você que uma pessoa comum consegue comprar um imóvel em Portugal com o mesmo valor que você compraria no Brasil e dessa forma o imóvel se paga sozinho. Você paga a entrada e não precisa pagar mais nada, porque o inquilino vai pagar o imóvel para você. Ele vai se pagar sozinho e em muitos casos pode sobrar ainda uma quantia de euros todos os meses no seu bolso para você guardar e fazer reserva quando você quiser vir definitivamente para Portugal. Ou seja, você já tem ali o seu pé de meia feito. Agora, Giovanni, eu não tenho mais condições de financiar por 30 anos. Eu já tenho 60, eu sou um aposentado, trabalhei até meus 60 anos e aposentei. Ok, uma pessoa de 60 anos pode financiar por no máximo mais 15 anos. Nesse sentido, o que eu gosto sempre de frisar? Uma entrada não mais de 30% e sim pelo menos 45% de entrada. Dessa forma, com 45% de entrada, a metade do tempo de financiamento, ou seja, 15 anos, vai te dar uma prestação muito próxima da prestação de 30 anos, tá? Ou seja, você consegue dar 15% a mais de entrada, sai de 30% para 45%, mas você reduz o tempo de financiamento em metade e sua parcela continua quase igual, com uma pequena diferença. Então também, ó, vale muito a pena nesse sentido, tá? É uma conta para se fazer bem interessante. Agora, para quem quer um imóvel na região abaixo do Rio, né, a região sul da cidade, é a região com os preços mais baratos um pouco, são as regiões ali que muita gente tem ali uma certa resistência, por assim dizer. Então os preços dos imóveis são mais baratos. Um T3 você consegue comprar ali na média por 170 mil euros, tá? Com uma entrada de 30%, nós temos então um valor de 51 mil de entrada, com uma prestação de 30 anos, um valor de prestação em 580 euros. Nessa mesma zona, o valor do arrendamento médio de um T3 é de 700 euros ou mais. E com isso, temos um exemplo de você conseguindo comprar um imóvel pagando apenas a entrada e todo o restante sendo o inquilino a pagar para você. E além disso, vai sobrar aí no seu bolso um valorzinho para guardar para suas viagens para a Europa, porque a diferença te dá uma boa margem ainda de sobra para você, tá? A mesma ideia falada anteriormente vai valer aqui no caso da sua idade, sendo acima de 45 anos. É só você fazer essa projeção sobre o valor de entrada que o valor da prestação vai caindo. Então vale muito a pena também essa dica. Falando agora de um T2, um imóvel de 2 quartos, né, 2 dormitórios. E de novo, acima do Rio, na região mais queridinha da cidade. Na mesma nessa zona, o valor de um T2 você vai encontrar com boas opções por 200 mil euros, tá? Com uma entrada de 30%, ou seja, 60 mil euros, o valor da prestação fica em 680 euros. Gente, 200 mil euros um T2
de novo, é um preço médio, tá? Vai ter opções abaixo, vai ter opções acima. Eu tenho que dar um número aqui para poder mostrar para vocês uma ideia de planejamento. Então, claro que isso pode variar de acordo com a necessidade de cada um, tá? Pensando nisso, um T2 para alugar 700 a 900 euros nessa zona norte da cidade acima do rio. Ou seja, mesmo que você pegue o valor do aluguel mínimo, o preço do aluguel já é maior, já é acima do valor do financiamento. Se for mais próximo do top do valor do arrendamento, 900 euros, você tem ali uma boa margem de sobra para poder ir criando um pé de meia em euros, não mais em reais. Então você já tem um dinheiro ali convertido em euro todo mês, perfazendo ali sua reserva. Então é um ponto também bem interessante, né? Não tem jeito, pessoal. A conta sempre fecha com você não precisando pôr a mão no seu bolso de forma nenhuma, pois o imóvel sempre vai se pagar sozinho, tá? Então, isso é o ponto interessante dessas aulas, dessas dicas, desses vídeos que eu estou fazendo aqui com essa série, porque eu estou tentando mostrar, ensinar para vocês que com um bom planejamento vocês constroem patrimônio aqui em Portugal com euros, em tijolos, de forma bem segura, de forma bem qualificada, tá? Já um T2 na margem sul do rio, nas zonas não tão faladas, por assim dizer, um imóvel bom, na mesma linha dos demais, que aquele imóvel que dá gosto para morar, né? Aquele imóvel que é legal, que você vai se sentir bem, longe de confusão, um T2 na média 140 mil euros, tá? Com a entrada de 30% e de novo em 30 anos, a gente tem uma parcela de mais ou menos 480 euros. Um imóvel desse, nessas zonas, você vai alugar ali entre 550 a 700 euros se tiver um imóvel lindo e maravilhoso, tá? Ou seja, mesmo que você alugue no mínimo, você já está 70 euros acima do valor da prestação. Ou seja, de novo, o imóvel se paga sozinho, mesmo que muito próximo do limite, o imóvel está se pagando sozinho. Você não está pondo a mão no bolso para pagar a prestação dele. Então, de novo, é um imóvel que vale muito a pena nesse sentido. Ou seja, após pagar o pagamento da sua parcela, você vai lucrar ainda um valor com relação ao financiamento, né? Se você já passou dos 45 anos, novamente, só fazer as contas, fazendo a proporção, né? Falta quanto tempo por 75 anos? Falta 10 anos? Falta 15? Falta 20? Falta 25? Em cima disso, faz a projeção com base na sua entrada para você ter o valor da prestação, tá? Agora falando sobre T1. T1, gente, é um imóvel de 1/4, tá? E, claro, né, a gente tem aqui uma variação enorme de preço na cidade e, para falar a verdade, até em Portugal inteiro, quando se trata de um imóvel T1. E você pode achar opções interessantes, tá, de T1 dentro ali dos 130 mil, tá? 120, às vezes 140, vai variar, tá? Por quê? A gente está falando que T1 não tem uma variação para você falar, acima do rio é X preço, na média, e abaixo do rio é X preço, na média. É muito misturado. Então a gente vai trabalhar aqui como sendo um valor fixo de 130 mil, tá? Você vai achar imóveis acima do rio de 130 mil bons e imóveis abaixo do rio também por 130 mil bons, tá? Assim como você pode encontrar abaixo do rio, que geralmente é mais barato, imóveis T1 mais caros do que acima do rio. É um tipo de imóvel que tem uma tipologia mais única, né, de apenas 1/4, então ele também tem um comportamento um pouco diferente, tá? Mas usando o parâmetro dos 130 mil como um preço médio e considerando toda a cidade de Viana do Castelo, você vai ter, com 30 anos de financiamento, com 30% de entrada, uma prestação média de 440 euros, tá? Um T1 em toda a cidade, tanto Zona Sul quanto Zona Norte, tanto acima do rio quanto abaixo do rio, na média o valor do aluguel vai estar na casa dos 600 euros, tá? Ou seja, 440 para 600,
a gente tem ali 160 euros de lucro todos os meses. Então é mais ali por volta de 30% de lucro no arrendamento em face ao valor da prestação. Então é também um bom investimento para você pensar, você que vem sozinho, você que vem só você e sua esposa, né? Ou só você e o seu companheiro. É um planejamento interessante, um tem um também, porque a rentabilidade dele é interessante, tá? Então fica essa dica aí pessoal para quem está chegando aqui próximo do finalzinho do vídeo assistindo com a gente. Inclusive vou deixar aqui a pergunta, quem chegou até aqui mais próximo do finalzinho do vídeo, deixa aqui, peguei a dica, né? Hashtag peguei a dica, para a gente ver quem está chegando até o final, porque essa dica é uma dica interessante, principalmente para quem quer investir, né? Não precisa investir de repente num T3 ou num T2, pode investir num T1 que tem um preço de aquisição mais baixo, mas tem uma rentabilidade alta, tem uma rentabilidade boa, tá? Então fica aí a dica, deixe nos comentários a hashtag para poder a gente ver quem chegou até o finalzinho do vídeo, tá? Porque sim, é uma dica interessante. E você vai ver e vai perceber que sempre o imóvel se pagou sozinho, né? Isso que é o ponto interessante, isso que é o ponto aqui de virada de chave para o seu planejamento, porque é uma opção interessante. Para quem tem mais de 60 anos, de novo, só fazer as continhas, só fazer a regra de 3, você vai ver que você não vai ter um valor de prestação ali muito absurdo se você der uma boa entrada, tá? E a dica sempre é 45%. Para quem procura imóveis mais baratos ainda. Ah, Giovanni, existe opções ainda mais baratas, já que a gente não está falando de Lisboa, já que a gente não está falando de Porto? Sim, existem opções mais baratas, tá? Eu falo ali que na região, não só de Viana, como as cidades no entorno, você vai encontrar opções ali interessantes até 80 mil euros, tá? Mas são imóveis que, por serem muito baratos, tem ali que fazer alguma coisinha, tá? Às vezes pode ser só um pequeno detalhe, uma pequena pintura, por exemplo, mas também pode ser uma grande remodelação por causa de uma infiltração, um problema de estrutura ou qualquer outra coisa. É importante nesses casos a análise caso a caso de cada imóvel que você gostar, que está dentro dessa faixa de preço, para poder a gente poder ir lá, para você poder ir lá, para você pedir alguém que você conhece para ir lá, avaliar aquele imóvel e situar se vale a pena ou não investir o seu dinheiro naquele imóvel, contando que depois você tem aquele custo extra numa possível reforma, uma possível remodelação daquele imóvel, daquela opção que você está gostando, tá? Mas isso, claro, fica a seu critério e é por isso que eu estou fazendo a série, para você justamente pensar melhor, estruturar melhor o seu planejamento, tá? Me conta aqui nos comentários se esse vídeo te ajudou a fazer as suas contas, se isso tudo ficou mais claro para você. E claro, não se deixe levar por expectativas altas, porque muitas vezes é importante você estar atento a um planejamento bem detalhado. Então se inscreva no canal se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez e não conhecia o canal. Curte todo o nosso conteúdo, clique no like, deixe seu joinha em cada um dos vídeos, compartilhe para mais pessoas que estejam interessadas sobre Portugal, aquela pessoa que você acha que se daria bem em Portugal, divulga o vídeo para ela também e a gente então vai se ver na próxima segunda-feira ou no próximo domingo quando esse vídeo sair, dando mais uma dica sobre mais um estado aqui de Portugal. Tudo bem? Gente, muito obrigado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.